Programa Rio Preto em Ação. Na comunicação, Tiago Navegante. Notícias, informações, esporte, denúncias, políticas. Rio Preto em Ação. Na comunicação, Tiago Navegante. Nesta sexta-feira, uma área de baixa pressão continua atuando sobre o norte do país, trazendo chuva forte, principalmente para o norte do Tocantins, a faixa leste do Pará e também o leste do Amazonas e o Acre. Acontece a qualquer momento do dia esses temporais, que devem ser acompanhados de rajadas de vento entre 50 e 70 km por hora e também trovoadas. Fica o alerta máximo para esses municípios por conta dos transtornos que podem acontecer em função do excesso de umidade. Já em relação a Roraima, Amapá e também Rondônia, o dia começa com sol, as nuvens se juntam no céu e no final da tarde acontecem também as pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, mas com menores volumes acumulados. Rajadas de vento entre 40 e 60 km por hora também podem acompanhar essas pancadas. Falando nas temperaturas, o dia começa com 23 graus em Palmas, 22 em Belém e a temperatura máxima alcança a casa dos 31 graus em Porto Velho, 32 em Manaus e 34 em Boa Vista. Agradecer a sua participação. Gente, nesse momento a nossa equipe de reportagem fala ao vivo aqui da DG, Delegacia Geral de Polícia, onde vamos ouvir o delegado Guilherme Torres, que vai falar a respeito à prisão de um trio ali no Rio Preto da Eva, suspeito de praticar vários crimes contra idosos. Nação representando a Polícia Militar. Eu quero falar um pouquinho da ação que foi desencadeada pela Polícia Civil em Rio Preto da Eva, que é decorrente de uma investigação de aproximadamente 2 meses. Durante 2 meses, a gente vinha recebendo diversos relatos da população, principalmente de idosos, que buscavam as agências bancárias pela parte da manhã, geralmente 6, 7 horas da manhã, e lá eram enganados, eram ludibriados, as pessoas chegavam, conversavam, ofereciam apoio, ofereciam ajuda, os idosos muitas das vezes não conseguem enxergar, às vezes têm dificuldade, e acabavam aceitando essa ajuda, esse auxílio. E aí, durante esse auxílio, as pessoas, o trio especificamente que foi preso, eles, além de ajudar, simular que estava ajudando, na verdade, ele estava fazendo um empréstimo, estava realizando transferência, estava tirando a biometria para que ele pudesse utilizar o cartão sem essa biometria e aí facilitar o trabalho de retirada do dinheiro da conta, Então, isso vinha acontecendo corriqueiramente, principalmente nos finais de mês e início, Então, a partir do momento de pagamento de INSS, das bolsas, dos auxílios emergenciais, então eles faziam isso durante esse período, Então, a nossa equipe passou a diligenciar até que conseguimos identificar o veículo que estava sendo utilizado, E com base nessas informações, nós passamos então a monitorar as agências bancárias nesses horários. E com isso conseguimos, no sábado, no dia 4, ver quando esse veículo estava lá. A gente, naquele primeiro momento, ficou receoso de fazer uma abordagem porque não sabíamos se eles haviam conseguido fazer uma vítima ou não, E aí, como eles utilizaram uma fuga rápida, fora do comum, a gente imaginou, de fato, eles conseguiram uma vítima. E nossa equipe acionou a Polícia Militar, que juntamente com a nossa equipe policial conseguiu fazer o cerco e fazer a prisão deles enquanto eles fugiam do município. Na hora da prisão foram encontrados em posse deles 5 cartões de débito, que eles utilizavam da seguinte maneira: quando eles estavam orientando o idoso, eles, ao final do serviço, eles trocavam o cartão. Então, o idoso achava que estava recebendo o cartão dele, quando na verdade estava recebendo um cartão de terceiro, que, conforme nossas investigações, eram adquiridos no centro da cidade. No centro, existe algum local
em que se vendem esses cartões já perdidos, furtados ou roubados, né, e eles utilizam nessa troca. Então o idoso só vai perceber que foi vítima quando ele vai tentar usar o cartão, quando ele chega na casa dele, ou até mesmo quando ele vai verificar a conta dele e viu que existem várias transações que ele não reconhece, né? Então, eles estavam de posse desse material, tinham aproximadamente R$1.000, né? Esses R$1.000, coincidentemente, é o mesmo valor que foi retirado de uma das vítimas, de uma vítima que estava lá naquele dia, né? Então, por conta desse motivo, eles foram presos em flagrante delito pela associação criminosa, né? Pelo fato deles terem se reunido para cometer crimes, né? E pelo furto qualificado mediante a fraude, né? Porque eles utilizaram da fraude, né? Da ilusão para enganar os idosos e assim conseguir o intento deles, que é obter o lucro. A gente vai ouvir nesse momento o delegado Henrique Brasil falando a respeito dessas pessoas que foram presas lá no município de Rio Preto da Eva. Ela dá um ponto que existem mais pessoas envolvidas. Em sede de depoimento, eles confirmaram que há 4 meses eles estavam atuando em Rio Preto da Eva, né? Então, e há 2 meses nós estávamos investigando. Então a gente tem esse trabalho, esse resultado como positivo, né? Porque é um crime complexo. É difícil, inclusive, da gente juridicamente realizar uma prisão em flagrante, né? Então a gente conseguiu, o Poder Judiciário homologou essa prisão em flagrante e converteu em prisão preventiva. Então eles continuam presos, né, lá no município de Rio Preto da Eva e estão à disposição da Justiça a partir de então. E inclusive nós vamos ouvi-los, outivá-los novamente por conta dos outros procedimentos, dos outros crimes que ocorreram em momentos anteriores. Tem uma quantidade de vítimas? A gente vai ouvir nesse momento o delegado Henrique Brasil falando a respeito de um trio que foi preso ali no município de Rio Preto da Eva. O período de mês, eles conseguem efetuar 8 a 10 vítimas. Então, nesse período aí, a gente tem pelo menos 40 pessoas. Eles seriam daqui ou seriam moradores de lá? Eles são daqui, né? Todos eles que eles fazem, saem de Manaus, cometem um crime no Rio Preto da Eva e retornavam para Manaus. E assim, tira um pouco a suspeita, né? Atrapalha as investigações, porque não são pessoas de lá, não são pessoas que estão facilmente identificadas. Então, era a maneira que eles tinham para tentar enganar também a polícia. A gente vai ouvir agora o Coronel Encarnação, representando a Polícia Militar. Bom dia a todos. A Polícia Militar, de forma integrada, junto com a Força Policial da Polícia Civil, nós estamos de forma maciça no interior do estado, né? Então, agradeço aí a ação da Polícia Militar no Rio Preto da Eva, juntamente com o comandante, o Major Jailson, né? Fez a operação que logrou êxito junto com o delegado Henrique, né? E também vale ressaltar aqui que nós estamos com a Operação Horus. Aqui todos sabem que a Operação Horus é um programa do Ministério da Justiça e Segurança Pública, onde dá suporte ao interior do estado, auxiliando no policiamento ordinário. A Operação Horus, no interior, nós trabalhamos também de forma integrada com a Polícia Civil. Atualmente nós estamos em vários municípios, mas mais maciça no interior do estado, em Parintins, onde nós estivemos também alguns mandados de prisão com êxito, fiscalização no trânsito e também revista à penitenciária, onde foram feitas várias prisões e várias apreensões, tanto de entorpecentes quanto de armas de fogo. Está ouvindo nesse momento o comandante da polícia, o Coronel Encarnação. A gente, nesse momento, quer agradecer você que sempre está ligadinho aqui com a gente. Coloca para mim o momento que eles agiam. Coloca aí. Você vai acompanhando o momento que eles agiam, gente. Tá aí, no momento da prisão. Você vai vendo, são imagens cedidas pela assessoria de comunicação da Polícia Civil. Você vai vendo aí, gente, olha aí, ó. Esse é o momento que eles agiam ali no município
de Rio Preto da Eva. Eu quero agradecer você que sempre acompanha o nosso trabalho. Nessa operação policial foi preso um trio suspeito de cometerem esses crimes. O que acontece, gente? Em maioria das vezes, o idoso às vezes não tem ninguém para acompanhar ele até uma agência bancária. Aí, o idoso, na verdade, pede ajuda de terceiros. E essas pessoas, elas iriam exatamente dizer que ia ajudar, né? Mas, na verdade, nesse momento, eles pegavam, né, os cartões dos idosos e faziam golpes. Na verdade, faziam transferência aí com os cartões dos idosos. Segundo o delegado Henrique Brasil, no momento, esses elementos, né, foram presos. Eles cometiam esses crimes no município de Rio Preto da Eva e depois eles voltavam para a cidade de Manaus. Eu quero agradecer você que sempre acompanha o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua participação. A gente, nesse momento, falar ao vivo, diretamente aqui da DG, Delegacia Geral de Polícia. Gente, então, portanto, essa coletiva de imprensa foi para falar a respeito desses elementos. Foram 3 elementos que foram presos lá no município de Rio Preto da Eva. Eles são acusados de aplicarem golpes. Pode voltar para mim, por favor. Eles são acusados de aplicarem golpes a idosos ali no município de Rio Preto da Eva. Gente, o que acontece? O que acontece? Em maioria das vezes, os idosos eles vão para essas agências bancárias, né? Não tem, né, suporte de um neto, de um filho. Aí o idoso chama alguma pessoa. Aí é que eles entravam. Aí é que eles chegavam junto ali do idoso e no momento que ele estava ali fazendo o procedimento, que o idoso achava que era para ajudar ele, mas na verdade, nesse momento, ele aproveitava para fazer transferências, né, para fazer empréstimo. Meu amigo, eles faziam exatamente o verdadeiro estrago aí nas contas, né, dos idosos lá do município de Rio Preto da Eva. Esse trio já está aqui na cidade de Manaus e a partir de agora eles vão ficar à disposição da justiça. Coloque para mim, por favor, as imagens. Coloque para mim, por favor. A qualquer momento a gente retorna, trazendo mais informações aqui pelo portal AM Post, sempre mantendo você bem informado. Uma matéria completa já está no nosso site, ampost.com. Grande abraço, cuide-se bem. A Polícia Civil do Estado do Amazonas, por intermédio da DEPCA, efetuou a prisão de um homem de 28 anos nesta manhã, investigado pela prática do crime de estupro de vulnerável cometido contra a própria filha, um bebê de apenas 2 anos de idade. O caso chegou aqui na DEPCA trazido pela genitora, que nos procurou no dia 16 de março, informando que a filha de 2 anos apresentava indícios de abuso sexual. Essa criança teria passado por outros médicos para avaliar, inclusive, regressões na fala e no comportamento, apresentando um comportamento extremamente traumatizado. Após as análises, foi verificado que essa criança apresentava indícios de abuso sexual. Entretanto, como a criança não falava, essa averiguação precisou ser comprovada de uma outra forma. Desse modo, requisitamos as perícias pertinentes e, infelizmente, o laudo de exame de conjunção carnal comprovou vestígios materiais da prática desse crime. Uma mulher que não teve o nome divulgado foi presa nesta quarta-feira em flagrante por maus tratos e negligência praticado contra a própria mãe, uma idosa de 76 anos de idade que também não teve o nome revelado. O caso aconteceu no bairro Nossa Senhora das Graças, na zona centro-sul de Manaus. De acordo com a delegada Andréa Nascimento, titular da delegacia especializada em crimes contra o idoso, a mulher foi presa durante uma operação que acontece mensalmente, que tem o intuito de investigar denúncias anônimas envolvendo pessoas idosas em situação de maus tratos. Início a primeira parte da Operação Levítico, realizada pela Delegacia Especializada em Crimes contra a Pessoa Idosa.
Hoje estamos nas ruas realizando diligências domiciliares provenientes de denúncias que nós recebemos diariamente pelos canais de denúncias anônimas. Estamos com 3 equipes nas ruas e já numa primeira diligência detectamos uma denúncia totalmente procedente. A denúncia dizia respeito à situação de maus tratos que uma idosa vinha vivendo, praticada por parte da sua filha, e que também havia animais, gatos no local em situação de maus tratos. Ainda segundo a delegada, a idosa foi encontrada em um ambiente totalmente sujo e sem condições de moradia. No local, a polícia encontrou mais de 10 gatos também em situação de maus tratos. Ao chegarmos ao local, detectamos uma casa totalmente suja, com um odor muito forte de fezes de animais. Ao adentrarmos a residência, nos deparamos de fato com uma situação de que a autora é acumuladora de lixo, então a casa estava suja, colocando em risco a saúde da idosa e também uma questão de saúde pública, porque coloca em risco a saúde também da vizinhança, né? Em razão disso, nós acionamos a Delegacia do Meio Ambiente, a DEMA, que estará também atuando, resolvendo essas situações dos animais. No momento, encontramos mais de 10 gatos, também, ao nosso entendimento, encontrados em situação de maus tratos. A mulher foi autuada em flagrante por maus tratos, negligência e apropriação de bens contra a pessoa idosa. Ela será encaminhada à audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça. Os 2 homens presos e o menor apreendido chegaram na delegacia ainda na manhã de terça-feira. O trio é suspeito de participar de um furto em uma escola estadual no bairro São José, zona leste de Manaus. A ação criminosa teria acontecido também na manhã de terça, quando o grupo invadiu a escola. De acordo com informações da polícia, as investigações iniciaram logo depois que o furto foi praticado na escola. Após denúncias, imediatamente a polícia conseguiu identificar todas as pessoas envolvidas, inclusive os menores de idade. Eles foram até a residência de um deles e encontraram todos os objetos que estavam escondidos em sacos de farinha. Conseguimos ali identificar e localizar onde se encontravam essas máquinas, que inclusive se encontravam escondidas dentro de saco com farinha, para tentar dificultar ali a localização dos mesmos. Mas localizamos esses computadores inicialmente em uma casa onde se encontrava já um dos criminosos. Isso posto em ato contínuo, conseguimos localizar mais 2 criminosos, onde esses 2 eram alunos da escola. Veja, 2 alunos que participaram, sabiam onde estavam as câmeras, que logo na entrada já quebraram todas essas câmeras para na tentativa de dificultar a identificação dos criminosos que realizaram esta ação. Então, dali foram subtraídos 13 computadores novos desta escola, que eram utilizados por toda a comunidade ali, não só para a aula, mas para outras atividades ali de informática, para o dia a dia. No total, 6 pessoas participaram do furto. Na manhã desta quarta, outros 2 menores foram apreendidos e levados para a delegacia. A polícia segue investigando o caso e à procura do 6º envolvido. Esse sexto já está identificado, sabemos quem é, e estamos trabalhando agora no procedimento flagrancial. Mas cabe destacar que nesta ação temos maiores e menores, e assim vamos realizando aqui a separação das condutas para que quem seja menor leve o seu procedimento para a DEAI, onde lá será feito o procedimento em comum aos menores. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Alzira Miranda, eu sou coordenadora do Grupo de Trabalho do Interior do CREA Amazonas. Estamos hoje aqui na cidade de Manicoré para passar essa semana, então nós temos atividade que vai acontecer a partir de hoje até segunda-feira. E nós viemos aqui na cidade de Manicoré para fazer 2 coisas. O primeiro é fazer uma fiscalização do exercício profissional do engenheiro, do agrônomo, dos geocientistas e de todos os profissionais da engenharia, de uma maneira geral, assim como dos técnicos em segurança do trabalho, tá? E nós viemos para ver, para avaliar se as atividades dentro do município estão sendo acompanhadas por um profissional da área. Além disso, nós estamos fazendo fiscalizações. Essas fiscalizações, elas são orientativas, então nós estamos abordando de maneira orientativa mesmo, para fazer com que todas as empresas do setor, elas possam garantir que não haja nenhum prejuízo para elas e para a sociedade, evitando acidentes e fazendo com que um profissional que foi
preparado para fazer a atividade, ele exerça da melhor maneira possível dentro do nosso município. Além disso, esse GT do Interior, dentro do programa CREA Mais Presente, ele traz aqui para Manicoré alguns cursos de aperfeiçoamento profissional. Entre eles, nós teremos Excel para engenharias, aerolevantamento com drones, consultoria como alternativa profissional e uma abordagem sobre a RT e CAT. São cursos que fazem com que os nossos profissionais eles possam ganhar mais habilitações para exercer sua profissão dentro da cidade de Manicoré. Então a gente conta com a participação de todos. Eu ressalto que esses cursos eles não estão sendo oferecidos apenas para os profissionais das engenharias, da agronomia e geociências e para os técnicos de segurança do trabalho, mas para qualquer pessoa da sociedade que se sinta à vontade em fazer um curso. Então a gente conta com vocês lá na UEA, amanhã a partir das 5 horas da tarde, amanhã nós já teremos engenharia Excel para engenharias, e depois de amanhã nós teremos aerolevantamento com drones e a RT-CAT e consultoria como alternativa profissional. Então a gente conta com a participação de todos, é o CREA Mais Presente, é o CREA Mais Atuante, é o CREA Mais Participativo aqui na cidade de Manicoré. Muito obrigada pela atenção, até breve. O Tribunal de Justiça do Amazonas manteve a prisão de Rogério Lindoso dos Passos. A defesa dele informou nesta quarta-feira que pedirá a revogação da prisão. Ele é suspeito de estuprar uma menina no provador de um shopping em Manaus. Nas imagens, Rogério entra sozinho na área dos provadores. Logo em seguida, uma mulher surge com a criança e vai para as cabines femininas experimentar roupas. Por um momento, a criança se distrai e acaba indo para as cabines masculinas. A menina só sai da cabine depois de um tempo, quando a mãe percebe a ausência da filha e sai da cabine feminina para procurá-la. A mãe chegou a informar para a polícia que a filha teria relatado o estupro. Rogério Lindoso dos Passos declara ser inocente quando se entregou na segunda-feira na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, após passar 6 dias foragido, informando que estava sendo ameaçado. Moradores da rua Leonardo Malché, no centro de Manaus, realizaram uma manifestação na manhã desta quarta-feira após a Amazonas Energia tentar fazer a instalação de medidores aéreos de energia elétrica, porém a população não deixou e fechou a rua. Segundo o morador de 46 anos, a concessionária não informou a comunidade com antecedência. Se você quer respeito, você tem que ser respeitado. Há uma falta de respeito da empresa Amazonas Energia sem comunicar os devidos moradores da troca, seja de qual for o serviço, seja medidores, cavaletes, qualquer coisa. Eles têm que comunicar, porque não houve uma audiência pública com a comunidade, com os moradores, com o povo em si. Outro morador também reclamou da instalação dos equipamentos, além da falta de energia e água no bairro. Nós não permitimos esses medidores aqui, porque é um grande absurdo, né? E nós não vemos melhoramento nenhum. Aqui de dia falta água e à noite falta luz, é muito complicado, é desproporcional para a sociedade. A reportagem do portal AM1 entrou em contato com a concessionária, que alegou ter enviado as equipes até o local para fazer serviços de adequação de rede e negou a instalação dos medidores. Para mais informações, acesse nossas redes sociais. Portal AM1, informação com qualidade. Trabalhadores da saúde e pessoas com deficiência permanente podem receber a vacina bivalente contra a Covid-19 em Manaus. Agora ampliou, né, além dos públicos que já estão, os trabalhadores de saúde e também aqueles que estão que têm, né, que são portadores de deficiência, qualquer deficiência, desde que seja auditiva, motora, qualquer deficiência que ele tiver, ele pode receber essa vacina. A gerente informou que não é necessário a pessoa com deficiência permanente apresentar o laudo, mas alertou o público quanto ao esquema vacinal. Alguns já estão registrados com a gente, né, no sistema, não precisa apresentar o laudo. Outras são visíveis que também não precisa apresentar o laudo. Podem receber, mas desde que estejam com o esquema completo, D1 e D2,
a 4 meses da última dose. Ele pode ter tomado reforço? Pode, mas tem que ter 4 meses de intervalo para receber a bivalente. Para mais informações, acesse nossas redes sociais. Portal AM1, informação com qualidade. Foi realizado nesta quarta-feira no auditório da Águas de Manaus o evento em comemoração ao Dia Mundial da Água com o tema Cuidando da Vida, Cuidando do Planeta. Nós estamos aqui discutindo o tema água no olhar da preocupação com a água. Estavam reunidas empresas e organizações do Hub ODS Amazonas, iniciativa do Pacto Global da ONU no Brasil, para uma programação especial. Além da concessionária e do movimento Mais Água, foram ministradas palestras do Instituto Soca, que abordou sobre a importância da água. Nós estamos no Dia Mundial da Água, né? Então, como Instituto Soca Amazônia, nós somos a entidade âncora do Hub ODS Amazonas. Esse evento ele tem a finalidade de ser justamente um ponto de partida, de reflexão, né, de sensibilização, né, tanto das entidades que estão participando, como a população em geral, para que nós possamos realmente, a partir daí, criar atitudes também, né, no nosso dia a dia, né, não só como empresas, como entidades, mas como cidadãos também para contribuir para esse recurso tão precioso que é a água. A Unicef tratou sobre o impacto que o saneamento básico causa na vida de crianças e adolescentes. Hoje, como o Dia Mundial da Água, que foi uma data estabelecida pelas Nações Unidas, e como o acesso à água potável, assim como o saneamento básico, é um direito humano fundamental, a gente falou um pouco sobre o acesso à água e saneamento para crianças e adolescentes, puxando informações do recente estudo realizado pela Unicef, que é o estudo multidimensional da pobreza. E nele indica que mais de 3,5 milhões de crianças e adolescentes não têm acesso à água no Brasil e mais de 20 milhões não têm acesso a saneamento básico no Brasil. Para mais informações, acesse nossas redes sociais. Portal AM1, informação com qualidade. O que está acontecendo? Vamos então acompanhar essa super polêmica declaração do presidente Lula em relação a Sérgio Moro. Falar, porque eu acho que é mais uma armação do Moro, mas eu quero ser cauteloso, eu vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro. Mas eu vou pesquisar, eu vou saber por que da sentença. Eu até fiquei sabendo que a juíza não estava nem em atividade quando deu o parecer para ele. Mas isso a gente vai esperar. Eu não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Eu acho que é mais uma armação. E se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda. Sabe? Eu não sei o que ele vai fazer da vida se ele continuar mentindo do jeito que está mentindo. É isso. Mas também o Moro não é a minha preocupação. A minha preocupação é 215 milhões de brasileiros que estão esperando que a gente possa melhorar a vida dele. É isso. Então você viu aí o presidente Lula utilizando 3 vezes o termo armação em relação aí a esse plano do PCC de assassinar o senador Sérgio Moro. É uma fala que acaba causando constrangimento dentro do próprio governo, porque a gente não pode esquecer que quem colocou essa ação em prática foi a própria Polícia Federal, que está sob comando do ministro da Justiça, Flávio Dino, que inclusive ontem vocês acompanharam aqui no programa, falou sobre a gravidade do caso, detalhou a operação, ou seja, não pode se tratar de uma armação porque um próprio órgão do governo federal estava à frente dessa investigação contra essa facção criminosa, o PCC. Bem, Sérgio Moro não reagiu nada bem a essa fala do presidente Lula, perguntou se ele não tem decência, disse que se qualquer coisa acontecer com ele ou com a família dele, a culpa vai ser de Lula. Vou já trazer mais detalhes dessa entrevista que Sérgio Moro deu agora há pouco, e tem também um vídeo onde ele comenta o assunto. Vamos acompanhar. Eu repudio veementemente essas afirmações. Há uma família ameaçada pelo crime organizado. Se o presidente não tem nenhum apreço por mim, pela vida humana, peço pelo menos que respeite
aqui a minha família. Peço que respeite o trabalho que a Polícia Federal está realizando e o trabalho que as polícias que estão nos prestando segurança a mim e a minha família estão fazendo. E pergunto ao presidente da República se, diante dessas declarações, risada frente à ameaça a uma família pelo crime organizado, se o senhor não tem decência. O senhor tem que fazer uma reflexão muito séria a respeito do que o senhor pretende no seu governo. Se o senhor quer transformar o seu governo realmente num ato de vingança e contra a população brasileira, ou se o senhor vai, de fato, governar para o bem do país. Mas a primeira pergunta que o senhor cabe responder, diante das suas declarações de hoje, é se o senhor tem ou não tem decência. Além de questionar se Lula tem ou não decência, o senador Sérgio Moro, durante a entrevista à CNN, também falou o seguinte: o senhor não tem vergonha com esse seu comportamento? O senhor não respeita a liturgia do cargo? O senhor não respeita o sofrimento de uma família inocente? O senhor não respeita o combate que os agentes da lei, e aqui eu me incluo como ex-ministro da Justiça e antejuiz, o combate que nós fizemos ao crime organizado? Indagou Moro. Falou também o seguinte, abre aspas: não posso admitir que o presidente da República, o maior magistrado do país, trate um assunto dessa severidade e dessa gravidade dando risada e mentindo à população brasileira, sugerindo que poderia ser, de alguma forma, uma armação da minha parte, completou Sérgio Moro, que também fez um alerta. Ele disse que se algo acontecer a ele ou a família dele, segundo Sérgio Moro, a culpa vai ser do atual presidente Lula. Ele também disse esperar nos desafios, nas polêmicas envolvendo o Congresso Nacional. Tem queda de braço entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, por conta aí das medidas provisórias, da forma como essas medidas são avaliadas. Detalha pra gente. Exatamente, Ítalo. O assunto tem causado polêmica aqui no Congresso Nacional, mas a decisão de Rodrigo Pacheco já foi tomada. As comissões mistas para analisar as medidas provisórias vão ser reinstaladas aqui no Congresso Nacional. Essas comissões são compostas por senadores e deputados e cumprem ali a regra constitucional de tramitação das medidas provisórias. Segundo a Constituição, as MPs precisam passar primeiro por comissões mistas, para depois irem aos plenários da Câmara e do Senado. Isso não estava ocorrendo, Ítalo, desde a pandemia, para ter mais celeridade nesse processo. Assim, a Câmara analisava as MPs por 90 dias e o Senado ficava com elas por 30 dias. Na reunião de líderes do Senado, houve unanimidade sobre a volta das comissões mistas. No plenário do Senado, Rodrigo Pacheco informou que essas comissões mistas das medidas provisórias estão de volta de forma imediata. Depois ele deu coletiva e a gente vai ver o que ele falou. Não havendo mais pandemia, não há mais razão de ser para que haja excepcionalidade da Constituição Federal, de modo que a Constituição determina que haja apreciação por comissões mistas. Esse entendimento eu sempre externei e falei com o presidente Arthur. Então, naturalmente, que apenas a forma de se restabelecer as comissões mistas é que eu busquei, durante todo esse tempo, que houvesse um consenso com a assinatura de um ato das comissões diretoras que pudessem revogar o ato anterior, que foi assinado na época pelo presidente Rodrigo Maia e pelo presidente Davi Alcolumbre. Então, agora só se discute, é isso que encerra a questão de ordem do senador Renan Calheiros e de outros líderes partidários, é quanto à forma do restabelecimento das comissões mistas, se é um ato da comissão diretora ou se reconhece a prejudicialidade daquele ato anterior, e considerando o fim da pandemia. Vocês entenderam bem o que é o dilema. O fato é que a Constituição Federal determina comissões mistas de medidas provisórias e nós temos que ser muito fiéis à Constituição Federal. Bom, Ítalo, na Câmara a votação e a conversa foi diferente. Os líderes dos partidos foram contra a retomada das comissões mistas e Lira está incomodado com a forma que o assunto foi tocado pelo Congresso Nacional. Lira disse que foi feito de forma truculenta e sem conversa. Vamos ver o que ele falou também em coletivo. Portanto, era de se esperar o bom senso por parte do Senado de que o que estava funcionando bem permanecesse, mas tivemos e temos a grandeza de entender
que as duas casas não podem se confrontar numa discussão que interfira nos rumos do país. O Senado, através da sua presidência, silenciou de conversas da eleição da mesa até o meio-dia de ontem. Meio-dia de anteontem. Nós não tivemos qualquer conversa, e não foi por minha parte, nem por minha causa. Eu respeito o silêncio, portanto, muito embora não entenda, mas respeito. E respeitei. Quando o presidente do Senado decidiu que dava para conversar, nós conversamos. Ítalo, vou só contar um bastidor aqui rapidinho, que normalmente esses pronunciamentos ocorrem de forma alternada, mas isso, o que denotou hoje, esse desentendimento entre Câmara e Senado, é que ao mesmo tempo em que Lira estava dando essa coletiva, Rodrigo Pacheco estava falando lá no plenário do Senado, ou seja, os dois ali numa guerra de narrativas sobre a história das comissões mistas, que não deve acabar por aqui, Ítalo. Ainda teremos muito mais discussões pela frente. Eu volto com você. Olá, vamos falar da fila de prioridades para recebimento da restituição do imposto de renda? Todo ano, para quem não sabe, existe uma fila com características de quem está em prioridade para recebimento da restituição. Para esse ano, há uma novidade para quem optar pela declaração pré-preenchida ou pela restituição ser recebida por Pix. Lembrando que o Pix só é aceito se tiver como chave o CPF. Nesse caso, você já começa com uma vantagem com relação à lista de prioridades. A primeira prioridade é para aquelas pessoas que têm idade igual ou superior a 80 anos, seguido da segunda prioridade, que é para quem tem idade igual ou superior a 60 anos, deficientes ou portadores de moléstia grave. Na terceira parte dessa fila, a gente tem as pessoas que têm como principal fonte de renda o magistério, os professores. E você tem aí um quarto colocado nessa fila agora, que é quem optar por declaração pré-preenchida ou para quem fizer o uso da restituição, fizer a seleção de restituição via Pix, lembrando que a chave é o CPF. E sabe por que também é uma vantagem? Quando você escolhe o Pix como restituição, você tem menos chance de errar os seus dados bancários. A própria Receita Federal menciona que todos os anos há muitos contribuintes que demoram a receber suas restituições porque equivocadamente erraram a agência ou conta bancária. Nesse caso, lembrando que você ainda segue como uma das listas de prioridades se escolher o Pix para restituição ou se fizer uso da declaração pré-preenchida, o que traz uma riqueza de detalhes maior para quem faz o imposto de renda todo ano. Um grande abraço, até a próxima. Oi pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Radar Cultural com as dicas dos melhores eventos na cidade. Então já compartilha esse vídeo e marca os amigos que vão no rolê com você, porque esse fim de semana tá recheado de coisa boa, como espetáculos musicais, feira cigana e a abertura da temporada dos ensaios dos Bumbais 2023. E olha que legal essa dica, nesta sexta-feira, dia 24, Manaus recebe a 4ª edição da Feira Mística da Cultura Cigana, no Salão Rio Solimões do Palácio Rio Negro, que fica no centro de Manaus. A feira traz exposições, terapeutas e oraculistas. Olha aí um ótimo momento para você tirar as cartas e saber o que vem por aí. A programação conta ainda com apresentações culturais de dança, além de shows voltados para a cultura latina e cigana. O evento acontece até domingo, dia 26, sempre de 10 horas até as 21 horas com entrada gratuita. Mas se você tá afim de dançar o 2 pra lá e 2 pra cá, se liga que a temporada do ensaio dos Bumbais 2023 com o bar do Boi Caprichoso e do Curral do Garantido começa nesta semana. E no sábado, dia 25, acontece a abertura oficial no Sambódromo, com entrada gratuita.
E especialmente neste sábado, a abertura vai contar com a participação dos Bois Garantido e Caprichoso. E olha, se eu fosse você, não perderia nenhum ensaio, porque até chegar ao Festival Folclórico de Parintins, dá para aprender muitas coreografias. E olha que legal, pessoal, essa outra dica. O Centro Cultural Palácio da Justiça, no centro de Manaus, recebe neste sábado também a exposição itinerante Ninjo, a arte e a beleza dos bonecos japoneses. A mostra tem entrada gratuita e é uma iniciativa com o Consulado do Japão em Manaus. O evento tem o intuito de promover o intercâmbio cultural e artístico entre os países. A exposição ficará disponível até o dia 2 de março. Já no domingo, dia 26, a dica é o musical Escola do Rock, que será apresentado no Teatro Amazonas a partir das 20 horas. O musical é uma produção licenciada e autorizada pelo Escritório do Musical Original da Broadway, nos Estados Unidos, que já foi assistido por mais de 3 milhões de pessoas em todo o mundo. O ingresso para assistir o espetáculo está à venda no site shopingressos.com a partir de R$ 60. E agora chegou a nossa dica de filme, porque já está nas telonas o filme La Situación, que traz uma aventura de 3 amigas em busca de uma misteriosa herança na Argentina. A personagem Natália está infeliz com a sua vida profissional e até pessoal, mas ela recebe a notícia que tem direito a uma herança de uma avó que mora na Argentina. É então que ela decide embarcar com sua amiga Letícia para o país vizinho, que por sua vez ela aproveita ali o momento também para tirar umas férias da família, e ao chegar no país vizinho do Brasil, elas passam por muitos perrengues, situações hilárias e perigosas. E elas enfrentam ali várias dificuldades também ao se envolverem sem saber com traficantes locais. E para você saber o desfecho dessa história, basta você conferir o filme nos cinemas. Bem, pessoal, essas foram as dicas do Radar Cultural. Espero que vocês aproveitem bastante o final de semana. Um beijo e até semana que vem. Olá, boa tarde para você que acompanha a programação do site Radar Amazônico. Estamos ao vivo na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros para falar com os familiares de Lohana Vicente da Silva, adolescente de 13 anos que foi assassinada a tiros em agosto de 2021. Hoje, o casal suspeito foi preso em um flutuante aqui no interior do Amazonas. Só que a família está aqui na Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestro porque eles temem que o casal, que os suspeitos sejam soltos após prestarem depoimento. Eu vou falar agora com a Raimunda, que é a mãe da Lohane, da adolescente. Conta pra gente por que vocês estão aqui na DHS agora. A gente veio aqui para clamar por justiça, porque é 1 ano e 7 meses que a gente luta, que a gente bota a foto dele no Face, que a gente pede ajuda, porque, como a irmã dele falou, minha mãe está sofrendo. Quem está sofrendo sou eu, que enterrei minha filha, que perdi minha filha, que não tenho mais a minha filha comigo. Minha filha só tinha 13 anos, o sonho da minha filha era que eu fizesse o aniversário de 15 anos dela. E eu não pude fazer isso por causa desses 2 assassinos. Eu quero justiça, eu quero que eles paguem pelo que eles fizeram com a minha filha. Eles não deram nem o direito da minha filha se defender. Eles tiraram a vida da minha filha como se tivesse tirado a vida de um monstro, de um animal. Minha filha ainda era uma criança, ela só tinha 13 anos. Só 13 anos ela tinha. E se envolveu com um cabra desse safado, com essa outra safada, que tiraram, foi os dois, não foi só ele, foi os dois que tiraram a vida da minha filha. Eu quero justiça, eu clamo por justiça, que seja feita justiça pela morte da minha filha. Eu agradeço a Delegacia de Homicídio, porque quantas e quantas vezes eu não passei no ônibus em frente dessa delegacia e levantava a minha mão, Senhor, um dia eu vou ver eles pagando. E hoje eu tô aqui vendo, e eu quero ver a cara desses 2 safados, desses 2 vagabundos que tiraram a vida da minha filha e perguntar por quê, qual foi o motivo que eles tiveram para fazer isso. Ciúme? Ciúme? Uma mulher tendo ciúme de uma criança? Porque ela era uma criança. Porque não chegou comigo? Tá acontecendo isso e isso, que eu tinha tomado minhas providências de mãe.
Quantas vezes eu não liguei para essa mulher? Lu, tá acontecendo isso é verdade? É mentira, dona Raimunda, é mentira. A senhora conhecia eles? Conhecia ele. Minha filha fazia diária, trabalhava para eles, cuidando dos filhos dele, às vezes vendendo salgadinho, fazendo salgadinho, que eles tinham um negócio de salgado. Quando chegou ao meu conhecimento que ele estava se relacionando, eu chamei ele, chamei ela, falei para ele que a Lohana era uma criança, falei para ela que a Lohana era uma criança. Se isso continuasse, eu ia denunciar. Crime de pedofilia, né? E aí, ela dizia que não estava acontecendo nada. Perguntava da minha filha, eu não sei se era medo que ela tinha de falar as coisas para mim. Ela dizia, não mãe, tá tudo normal. Mas as pessoas chegavam e me falavam e eu não queria acreditar, porque a mãe, ela quer acreditar no filho. E era isso que eu fazia, eu acreditava na minha filha. Mas eu clamo por justiça, eu quero que eles paguem, tanto ele como ela, pela vida da minha filha que eles tiraram. Alguém ali da vizinhança ou a sua própria filha chegou a comentar se ela estava recebendo algum tipo de ameaça, algo do tipo em rede social? A senhora chegou a saber disso? Quando eu perguntava da minha filha, quando as pessoas chegavam comigo e falavam, olha, a Lu tá ameaçando a tua filha, eu chegava com ela, perguntava, ela dizia que não era verdade. Quando a minha filha faleceu, eu vi horrores no Face de ameaça dela, chincada da minha filha, ameaça dela. Por que ela não chegou comigo e não falou? Dona Raimunda, tá acontecendo isso e isso. Que eu tinha tomado as minhas providências, né? Eu tinha afastado minha filha desse monstro e dessa outra safada. Não, que eles tiraram a vida da minha filha, uma criança, porque ela tem filha da idade da minha filha. Ela não sabe o que eu sinto. Todo mês eu vou naquele cemitério e choro em cima da sepultura da minha filha, porque não vão trazer mais minha filha de volta. Eles acabaram comigo, eles acabaram com a minha família, eles destruíram minha família. Hoje em dia eu vivo com remédio controlado, minha mãe remédio controlado, porque ninguém dorme mais. Eu quero minha filha de volta, eu quero que eles paguem esses assassinos desgraçados. A mãe dele não tá sofrendo, quem tá sofrendo sou eu, que enterrei minha filha com 13 anos. Safado, vagabundo, eles têm que pagar, eu quero justiça. Eu quero que a delegacia deixe eles presos, que eles vão pra cadeia, que eles paguem. Falar que a senhora era a avó da adolescente. Avó da Lohana. Quantas vezes eu aconselhei a Lohana para não ir para casa desse povo, porque a irmã da Lohana foi uma vez para lá, chegou, vó, a Lohana tá numa casa no pessoal que não é pessoa boa. Eu afasto a Lohana deles, afasta a Lohana deles. Felizmente ela ia trabalhar, a Lohana fugia. Mas quantas vezes eu não falei como vó, que eu não queria, mas felizmente... Adolescente, vocês sabem como é que é. Ele se aproveitou da minha neta, da minha neta, da fraqueza. A mãe dela toma remédio controlado, eu também. E ele se aproveitou e fugia de noite, ia pra minha casa, eu não sabia. No outro dia o boato tava que esse safado ia pra minha casa. Eu deixava fechar o meu portão, levava ele pra minha casa. Um safado desse aí. Agora uma criança, né, que teve a vida interrompida. Criança, Lohana era uma criança. Felizmente nós perdemos a Lohana. Eles não perderam eles não, porque ele vai voltar. Ele vai preso, mas vai passar só um dia. Cadeia foi pra Lohana, que se foi não volta mais. Essa aí é a cadeia, que vai e não volta mais. Por isso que vocês estão aqui de Campana. Nós queremos justiça, nós queremos justiça. O que nós queremos é justiça. Eu sei que o pai dele e a mãe não tem culpa, mas ele tem mais a mulher dele. A gente queria agradecer a polícia lá de Taquatiara, né? Nossos amigos aí que esteve presente nessa prisão. Com a polícia também daqui da homicídio, né? Que tá dando esse apoio aí. Estavam bem escondidos, né? Bem escondido. E graças a Deus chegou a hora de ele pagar, né? Porque a justiça de Deus, como eu falei pra ela tarda, mas não falha. A minha família tá sofrendo, minha irmã toma remédio controlado, minha mãe também não dorme mais, tá entendendo? Infelizmente a Lohana não veio mais, era apenas 13 anos que ela tinha e ele se aproveitou dela, tá entendendo? Da fragilidade dela, prometeu várias coisas para ela e o que ele fez? Tirou a vida dela. Tudo isso ele fazia escondido, porque nem eu, nem minha irmã, nem minha mãe sabia de nada. Tudo isso era escondido. Quando nós já viemos saber, o negócio já estava grave já. E, infelizmente ela ameaçava ela na rede social. E o que eles fizeram, que eu não sei quem foi dos dois,
Acabaram tirando a vida da minha sobrinha. Tá entendendo? Ele é um covarde, um pedófilo. Infelizmente ele é isso. Ele não merece ser chamado de homem. Ele não lhe representa você e nem eu. E nem eles que estão aqui. Ele não é homem, ele é um monstro. Ele tem que pagar pelo que ele fez. Só isso. E ele vai pagar. Ele vai pagar, ele vai pagar. Infelizmente, o pai, a mãe, a família dele não tem nada a ver. Nós não tem nada contra ele. Infelizmente, quem tem que pagar é o que fez. É eles. Sabe por quê? Eu cresci, a minha mãe nunca passou a mão na minha cabeça, não. Hoje eu sou um homem. Eu trabalho de serviço gerais na delegacia, tá entendendo? Eu sou um homem. Hoje eu sou um homem. Mas eu tô aqui para me representar a dor que a minha família tá sentindo. Esses daqui são amigos delas, tá entendendo? Todo mundo veio aqui. Infelizmente, nós não vamos mais trazer ela. Nós não vamos. Mas nós estamos aqui somente para ver ele pagar pelo que ele fez. Tá bom? Só isso mesmo. Passar por aqui, passar. E até agora ninguém fala nada. O que a senhora falaria para ele? Um minuto que ele passou com a Lohana na frente da minha casa, nós ainda fazendo Lohana. Por onde tu vai, Lohana? Ele com a Lohana na moto. Demorou nem 5 minutos, recebemos notícia que a Lohana estava morta. Como que não foi ele? Foi ele. Ele tem que pagar. Mentira dele, foi ele e ela. Eles dois planejaram. Eles dois. Ele já confessou Eles que foi ele. planejaram. Mas foi ele e ela, não foi só ele não. Ela também. Ela também, foi os dois, não foi só ele não. Ele tá dizendo que foi ele, que é pra tirar o time dela de fora. Mas foi eles dois. Qual o nome e sobrenome da senhora? Maria de Jesus. Muito obrigado, viu, Maria de Jesus, pelo depoimento de vocês. Bom, e olha só, pessoal, para vocês que estão acompanhando a programação do Radar Amazônico, eu peço que vocês compartilhem, comentem, interajam aqui conosco. A gente está falando, né, sobre a prisão desse casal que aconteceu hoje, Kleber Farias Calheiros e Luziete da Silva Palheta, esse casal que é apontado como suspeito de envolvimento na morte dessa adolescente, a Lohana Vicente da Silva, que tinha 13 anos em agosto de 2021. Estamos aqui na DHS esperando a chegada desse casal, porque mais detalhes serão dados. Ainda não se sabe, né, se foi uma morte encomendada, porque se foi, tem aí um terceiro suspeito de ter efetuado os disparos. Lembrando que quando aconteceu em agosto, a equipe do Radar Amazônico estava lá, eu estava lá, foi uma cena muito triste. Essa adolescente foi atingida com vários disparos, tinha muito sangue no local. A Raimunda, que conversamos agora há pouco, estava lá deitada sobre o corpo dela, ela chorou muito, muito sangue, uma cena lamentável. E agora, né, depois de todo esse tempo, a polícia conseguiu encontrar esses suspeitos. Como nós noticiamos no site Radar Amazônico mais cedo, Kleber, ao avistar a equipe policial, eles estavam em um flutuante nas proximidades do município de Uricurituba. Ao avistarem os policiais, ele tentou fugir nadando, mas, para o azar dele, tinha um policial que é nadador olímpico e aí conseguiu alcançar ele, e agora nós estamos esperando eles chegarem até aqui na delegacia especializada em homicídios e sequestros. Já está agendada, tá bom, uma coletiva de imprensa que deve acontecer amanhã na delegacia geral, porque hoje vai acontecer somente ali as primeiras oitivas, os primeiros depoimentos, e aí nós teremos mais detalhes. A Polícia Civil já programou essa coletiva de imprensa amanhã. A equipe do Radar Amazônico vai estar lá e vai trazer todos os detalhes a respeito desse caso. A nossa equipe continua nas ruas para manter você bem informado. A gente encerra essa transmissão por aqui e mais detalhes você pode conferir no nosso site. As imagens são do cinegrafista de Ferraz e eu sou Rafael Braga para o Radar Amazônico. O que o povo quer ver e muitos querem esconder. O que o trouxe aqui hoje em visita à sede da CNM? Olha, primeiro nós somos, né, filiado à Confederação Nacional dos Municípios e viemos aqui pedir algumas informações sobre os dados do IBGE. Né? Nós fomos um dos municípios que fomos prejudicados no início, né, na receita do FPM, mas depois nós alcançamos os índices do IBGE através da população e viemos aqui pedir algumas informações. E na próxima semana a gente vai realizar a Marcha Brasília em Defesa dos Municípios. Qual a sua expectativa? O senhor vai participar? Qual a sua expectativa para esse grande evento? Olha, a Marcha dos Prefeitos é um ato muito importante para os municípios.
Lá do Ceará vem muita gente, vem muitos municípios, né? A gente tem conversado com o pessoal da Prece, né? Que é a Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará, e vem muitos prefeitos e muitas lideranças para tentar ter mais conquista a favor dos municípios, não é isso? Nós estamos diante de um dos maiores potenciais naturais da nossa região, à frente do rio Solimões. Há 40 anos o nosso município não tem uma orla, não tem uma identidade, mas eu sei que essa realidade vai mudar a partir do dia 1º de janeiro na gestão de Augusto Ferraz. Nós estamos aqui numa das maiores belezas natural que Deus deixou para nós, que é para o irandubense usufruir dessa beleza natural. Depois de nós conversarmos, se não tiver dinheiro no município para construir essa beleza que nós queremos construir, nós vamos aonde? Nós vamos com os senadores, vamos com os deputados federais, vamos com os deputados estaduais e com o governo do estado do Amazonas buscar recursos para a gente construir essa beleza natural que Deus deixou para nós, que é essa orla. E aí, construindo essa orla, Robson, o que é que nós temos que fazer mais ainda para alavancar nossa economia? Construir um boteco que vai gerar emprego e renda. Emprego e renda e qualidade de vida, não é isso, Robson? Perfeitamente. E o boteco, gente, não é só para vender cerveja, não. O boteco é para vender nossas guloseimas, a produção da nossa alimentação, a culinária do município de Iranduba e do Amazonas, porque nós vamos fazer com que o turismo local, nacional e internacional chegue até essa beleza natural que Deus deixou para nós. E nós temos competência suficiente e habilidade para desenvolver essa economia que o município precisa. E além de tudo isso, nós vamos desenvolver a infraestrutura da cidade para que nós possamos mostrar realmente a nossa beleza. E tudo também nós vamos trabalhar, sabe o que também? A nossa cultura, que é importante. Depois dos botecos estarem aqui, todos aqui prontinho, bonitinho, nós temos que fazer o quê? Palco cultural, para que a gente possa realmente oferecer a cultura para o povo irandubense, oportunidade para o turismo local, nacional e internacional. Juntos, vamos construir o Iranduba melhor, não é isso, Robson? O Iranduba que todos sonhamos e o Iranduba que todos nós merecemos. Através da competência, do compromisso, da honestidade, da habilidade e do mundo do empreendedorismo. E do trabalho. Vamos em frente, Iranduba, porque atrás vem gente. Augusto Ferraz pra prefeito e Robson Adriel. Augusto Ferraz, 25, prefeito. Doade Douglas Oliveira dos Santos, de 28 anos, foi preso suspeito de ser o líder do grupo criminoso que realiza roubos a motoristas de aplicativos em Manaus. Os próprios motoristas localizaram ele por causa de um aparelho celular, ligaram para a gente, nos trouxeram, a gente foi de encontro e eles que mesmo que nos presentearam, falando assim, né? E aqui ele está conosco sendo interrogado de 4 procedimentos. Pelo menos 13 motoristas já foram vítimas. Ele e os outros indivíduos que fazem parte do grupo criminoso usavam a conta de uma mulher para solicitar as corridas nos aplicativos de mobilidade. No trajeto, eles anunciavam o assalto e levavam o dinheiro e os pertences pessoais dos motoristas. Eles são muito violentos, muito mesmo. Eles não têm assim, nenhuma dó, nenhum tipo de compaixão com as vítimas. Eles querem fazer não só o terror físico, como o terror psicológico, o que nos impressionou. A forma que os homens chegavam aqui, os motoristas, era assim, estavam chocados com a forma que eles eram agredidos. Doade já vinha sendo investigado pela prática criminosa desde 2021. A polícia já identificou outras 7 pessoas envolvidas no crime.